Então, o que é o refluxo? O refluxo, muitas vezes, você sente como um sintoma. Às vezes você come muito, às vezes é aquele domingo que você come feijoada, toma uma cerveja, come muito refrigerante e fica com aquela azia e volta um pouco de conteúdo alimentar. Isso aí a gente chama de refluxo, tá? Esse refluxo, ele é normal pós-refeições. Você comeu muito na refeição, é normal pós essa refeição. O que é que não é normal? Ele permanecer, tá? Então, se você tem vários episódios, mesmo fora do período de alimentação, esse refluxo ele se torna patológico e passa a ser uma doença, tá? Então, você vai ter mais sintomas em relação a ele. A doença do refluxo é uma doença multifatorial e tem 3 grandes fatores, tá? O primeiro fator é o relaxamento de um esfíncter que a gente tem aqui. Na verdade, é uma argola que fica ao redor do esôfago. Então, a gente chama ela de esfíncter esofagiano inferior. Essa argola que a gente tem, o nome é esfíncter esofagiano inferior e ele fica realmente ao redor do esôfago. Então, ele se contrai depois que a comida passa. Para a comida passar, ele relaxa, tá? Então, relaxando, a comida passa e ele se contrai para a comida não voltar. O que é que acontece quando a gente tem o relaxamento desse esfíncter? Então, a comida desce, quando chega aqui, ela termina refluindo, voltando um pouco e essa comida volta junto com acidez. Acidez que tem dentro do estômago. O segundo motivo, a segunda causa de doença do refluxo, muitas vezes, é o que a gente chama de hérnia hiatal. Todo mundo acha que hérnia são aquelas protrusões que a gente tem na barriga, o que é mais comum, né? É o que a gente vê, ou na virilha. Mas nesse caso, hérnia diafragmática é uma porção do estômago que termina vindo para o esôfago e não deixa com que ele feche normalmente. Impede que o esfíncter, que é essa argolinha, feche. Por quê? Porque tem uma porção do estômago ali. E aí o que é que acontece? Reflui ácido, tá? A terceira causa também é a hipotonia do esfíncter. Então, o que é essa hipotonia? É falta de força, tá? Não é que ele esteja relaxado como no primeiro caso. Nesse caso, ele não tem força para contrair. Tem algumas doenças que causam isso. Então, bem, o que é que protege a gente desse refluxo? Primeiro, o bicarbonato salivar. A nossa saliva protege nossa boca e nosso esôfago do excesso de ácido, tá? E a segunda coisa que protege é que esse esôfago, todo esse órgão aqui, ele é um órgão que tem músculo. Igual o músculo que a gente malha quando vai pra academia. Igual não, é diferente, é um outro tipo de músculo, mas ele tem músculo. E esse músculo, ele faz umas ondas que a gente chama de peristalse, tá? O que é peristalse? São essas ondinhas que faz para a comida ir descendo e no fim chegar no estômago. Então, essa contração para a comida descer ajuda, tá? A evitar que volte.